pessoal, tudo bem? Eu sou Edilene Piar e hoje nós vamos dar início a uma série de programas da agência D121 que chama Gerando Conexões. O intuito é trazer empresários, amigos, clientes para trocar experiências com vocês de negócios, ideias para enfrentamento da pandemia e também movimentação dos seus negócios, tá? Eu vou ler a introdução do nosso primeiro entrevistado, tá? Um amigo nosso, muito querido, de Tatuí. Então vamos lá, tem um currículo muito bom, grande, então vou ler a colinha para vocês. Eu vou falar com o empresário da área de cursos e treinamentos, né? O Marcelo Alciati. Ele possui um amplo conhecimento em vendas, atua como executivo comercial em empresas de pequeno e médio porte, formado em Direito com especialização em Gestão Pública, possui um escritório de negócios, atua no ramo de consultoria comercial, pesquisa e satisfação de clientes, eventos corporativos, elaboração de planejamento estratégico em vendas, ajudando empresários da região. Atua também como palestrante na Feira de Empreendedor Sebrae São Paulo e é docente credenciado nas escolas de negócios em associações comerciais. Diretor da escola Start, formadora de equipe de vendas. Marcelo, é com você. Tudo bem? Muito legal estar aqui com vocês. Realmente a gente tem aí uma trajetória, né, de amizade, de negócio, e fico muito feliz pelo convite para poder falar com vocês e com quem vai nos ver em breve, com certeza, nesse processo aí de reinvenção pós-pandemia. Sim, né? Sim, é muito importante, né, se reinventar e inovar sempre, sim, né, Marcelo? Com certeza. Sempre. Então vamos lá, primeira pergunta, Marcelo. Vamos, meu Deus. Tô com a fichinha aqui igual o pessoal lá, igual o Faustão. Isso. A colinha. Com a pandemia, como os empresários, né, que você tem contato, conversa no seu dia a dia, vem passando essa situação, como você vê que eles vêm verificando tudo isso, enfrentando isso, como que você avalia tudo isso? Bom, o que eu estou enxergando é que existe uma grande incerteza, né? A pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa e cada um estava num estágio, cada ramo de atividade, cada empresário estava num estágio diferente de gestão, de administração. Só que com a pandemia parece que igualou todo mundo ficou sem saber o que fazer ou até como fazer, que é a maior dificuldade, o maior desejo dos empresários não é saber o que fazer, mas é como fazer, né? No dia a dia é como fazer. E eu percebo que essa pandemia veio justamente para acelerar e tirar um pouco da frente uma coisa chamada colocar mais proatividade nas ações. E aquela palavrinha que a gente convive com ela, não sei se são todos, mas é a procrastinação, que é amanhã eu faço, amanhã eu melhoro, amanhã eu vejo como é que eu vou resolver isso, sempre achando que amanhã daria tempo. Amanhã é um novo dia. Amanhã é um novo dia, né? A nossa macro-região aqui de onde a gente está sofreu um impacto, né? Como todos os lugares sofreram. Algumas cidades menos, algumas cidades mais, mas o contágio ele é real. Então não dá mais para pensar o que eu vou fazer amanhã. Pode ser que amanhã não seja o melhor dia para mim. Então o que eu percebo que houve de uma mudança bem significativa é a necessidade de agir agora. Independente do quanto eu sei, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para esperar eu estar ótimo, nas melhores condições, para eu poder pensar como fazer. Agora eu tenho que fazer com o que eu tenho, né? Não dá para esperar as coisas acontecerem. Então você acredita que a melhor maneira das empresas estarem se reinventando é olhar para dentro e fazer com o que eu tenho? Isso. Não dá para esperar hoje eu ter as melhores condições, ter o melhor capital, porque hoje a gente não fala mais só de investimento, né? Porque tem empresa que ficou fechada, né? Sim. Alguns setores foram muito impactados. Sim.
E se a empresa não tem aí um dinheiro sobrando, um capital de giro, uma reserva, algumas fecharam, né? Sim. Então, para aquelas que fecharam, para aquelas que vão reabrir, para aquelas empresas que de alguma maneira estão sem o faturamento necessário, é olhar para dentro, o que eu tenho agora? Quais são os recursos que sobraram, né? Tanto os recursos financeiros, econômicos, como também os recursos emocionais. As pessoas precisam voltar a acreditar, voltar a colocar em prática a partir daquilo que eu tenho para oferecer. Então, seja fazer uma reunião com os funcionários, aqueles que ainda estão abertos, melhorar a sua gestão da porta para dentro, né? Atender a exigência de um cliente hoje que muda a mentalidade, né? E muda a mentalidade até dos seus próprios colaboradores, porque, não sei, antes da pandemia, a gente passava na frente de uma loja, a gente tinha uma ação de marketing para que o cliente fosse atraído para dentro da loja, sim, não é isso? Sim. Essa era a vocação da agência, essa era o desejo do empresário, fazer com que mais gente entrasse dentro da loja. Sim, vitrine. Vitrine e tudo mais. Hoje você passa na frente de uma loja e você pergunta para a vendedora ou para o vendedor, posso entrar? Então olha como mudou, né? Como mudou o cenário. Então cada vez mais é preciso eu fazer o que precisa ser feito nas condições que eu tenho, até que eu não tenha condições melhores para fazer melhor. Sim. Senão eu não consigo caminhar. Se eu for esperar alguma coisa nova acontecer, eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Não dá para esperar, né? Não dá para esperar. Não dá para esperar. E quais, na nossa macro região, quais os setores, né? Enfim, né? A nível nacional também, que você acredita que foram mais afetados? Olha, eu penso que o varejo foi afetado, o varejo de vestuário foi afetado, né? Porque as lojas ficaram fechadas mesmo. Algumas lojas no interior ficavam com meia porta para poder fazer recebimento de conta, né? De carnê, de crediário. O setor do turismo foi muito afetado, porque quem é que vai receber agora, né? Agora talvez possa ser mais flexibilizado, mas até hoje ninguém ia fazer viagens, estava tudo fechado. Sim. Então o turismo sofreu muito impacto, as agências, por sua vez, que comercializam viagens e prestam esse serviço e de uma maneira ou outra eles têm um percentual desse trabalho, estava fechado, então não teve faturamento. As academias sofreram muito porque elas também ficaram fechadas. Todos os ramos de atividade que exigiam aglomeração e algum tipo de contato muito próximo ficaram fechadas. A área de eventos ficou fechada. Mas eu acredito que muitos empresários começaram a pensar em como se reinventar. Inclusive eu tenho conhecimento de um empresário que tem academia, ele viu que a academia dele estava fechada, então ele teve a ideia, veja, será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar dinheiro? O será dele, ele excluiu, ele falou assim, eu vou fazer. Ele começou a alocar equipamento para os clientes dele. Legal. Então o trabalho que ele teve era outro. Ele começou a pegar alguns equipamentos que eram possíveis serem transportados e locou na casa do cliente dele, uma esteira, por exemplo, ficou lá 1, 2 meses e o cliente pagou a mensalidade pelo uso da esteira. São situações que ele nunca imaginou viver. Então, se reinventar nesse processo, principalmente nessas empresas que sofreram muito, é uma necessidade. E para a gente se reinventar, a gente precisa olhar além do problema, né? A gente precisa olhar além daquilo que a gente está vivendo, para poder encontrar um caminho que eu consiga também produzir, vender, oferecer o produto e serviço. Porque do mesmo jeito que eu, empresário, possivelmente tenha sofrido por não conseguir abrir o meu próprio negócio, não ter o negócio estruturado ou vendendo normalmente, eu tenho do outro lado um consumidor que estava querendo também dar continuidade, né? Sim. Então é um processo de reconstrução mesmo.
E no meio desse processo, você acredita que houve setores que se destacaram? Ah, sim, sim. Tem uma frase, acho que é da área de vocês aí, da área do marketing, que fala: enquanto uns choram, outros vendem lenço. Eu penso que a construção civil foi muito impactada positivamente. A construção civil, as pessoas... deixa eu só fazer um parênteses. Quando a gente fala do processo comercial, processo de vendas, a gente fala de uma coisa chamada jornada de compra, né? Uhum. Então a compra acontece e para atender uma exigência, uma expectativa de um consumidor que tem uma necessidade, que no marketing vocês chamam também de dor. Eu tenho que curar a dor do cliente, né? Como esses clientes estavam muito dentro das suas casas, eles começaram a fazer pequenas reformas. Eles começaram a produzir dentro de casa para não ficar ocioso. Eles começaram a fazer uma pintura, a melhorar o jardim, a fazer pequenas reformas, até outras reformas maiores. Então, a construção civil, ela foi impactada positivamente. Até tempo, né? As pessoas passaram a ter mais tempo. O tempo que não se tinha, né? Exatamente. O tempo que não se tinha. O delivery, né? Eu conheço algumas pessoas que têm pizzaria. Claro, estava fechado. Mas tem gente que tinha 2, 3 motoqueiros, hoje está com 12, 13, 14 motoqueiros para fazer delivery, porque as pessoas estão em casa, estão mais suscetíveis a um espaço maior de tempo. Os supermercados, a área da alimentação, com certeza saiu ganhando, até porque tem algumas cidades que abre, fecha, abre. As pessoas têm medo de ficar sem alimentar, né? Como se fosse acabar alimento no Brasil. Sim. O Brasil é recorde de produção agronegócio, não vai acabar nada de comida no Brasil, né? Mas, enfim, o setor da alimentação, da construção civil, do entretenimento, né, via canais digitais, cresceu muito. Mas, no geral, as pessoas ninguém estava preparado, né? No geral. Não. E até pessoa física, a gente está falando de empresa, mas eu percebo que no início houve essa procura, né? Dos mercados, onde estocar, porque você não sabia como reagir, não sabia o que esperar. E a gente ainda está um pouco assim, por isso que tem que viver o hoje, né? Como você mesmo... Tem que viver o hoje. E com tranquilidade, eu penso, sabe? Porque o que tem para acontecer, vai acontecer. Eu não sei, eu não sou um especialista nisso, mas o Brasil ele não passa por grandes catástrofes, né? Nós não temos guerra, nós não temos maremotos constantemente, nós não temos vulcão, nós não temos desastres naturais com frequência. Então, em outros países que quando você escuta uma sirene, você tem a recomendação para ter uma nova postura. Ficar embaixo da porta, né, embaixo do batente, porque é um local seguro quando tem terremoto. Então são orientações de pessoas, de países que têm um grau de risco maior. Então eles talvez convivam melhor com situações adversas. Sim. Nós não, nós somos um país do futebol, do carnaval, da alegria, do samba, da cerveja, do churrasco, não é? Sim. Mas quando vem uma pandemia a nível nacional, parece que demorou para o brasileiro assimilar que aquilo era real. Sim. A gente anda na rua hoje está muito mais tranquilo, mas há 2, 3 meses atrás, que se falava para as pessoas de risco não sair de casa, eram elas que estavam na rua. Então, assim, até assimilar o que é real para mim, e isso é muito importante para o empresário, porque o real para ele não é o ruim do jeito que está. O real que ele tem que colocar na cabeça dele, que a gente chama de mindset, que é modelo mental, é como é que eu vou dar a volta nesse problema. Não é entender aquilo como uma grande dificuldade, mas como um grande desafio. Quem é empreendedor sabe que vive desafio todo dia. Sim. E aí é um atrás do outro. Sim. Só que esse foi global, né? Sim, sim. Você acredita que por ter sido um fato global de certa forma um ponto positivo? Porque eu falo na minha visão, diferente de outras crises que a gente já passou economicamente, que afetaram alguns setores, como teve alguns anos atrás, eu trabalhei no setor têxtil, e eu lembro que quando começou
a movimentar muito a questão de trazer importado, abalou um pouco, né? Algumas regiões que trabalhavam muito com isso, tecelagem, confecções, porque queiram ou não, né? Existia uma discrepância muito grande entre valores. Mas foi aquele setor, agora é geral. Você avalia que isso pode ser algo positivo? Pode. Eu penso que sim. Eu acho que as oportunidades, elas devem ser olhadas com um pouco mais de positividade, né? No primeiro momento foi um impacto ruim para todo mundo, né? Todo mundo, e agora, o que eu faço? Vai fechar. Tem situações na área religiosa, por exemplo, que, independente da religião, e ouvindo algumas pessoas, nunca fecharam os seus templos religiosos, seja uma igreja evangélica ou uma igreja católica, nunca fecharam. Sempre foi um refúgio, né? Tiraram isso do ser humano, né? Sim, tiraram a capacidade dele se relacionar e deixaram as pessoas confinadas. E isso também favoreceu o relacionamento familiar, o diálogo na casa, também desfavoreceu que muita gente começou a não ter conhecimento do que é relacionamento e briga muito, discute muito, porque tá 8 horas do seu dia... Não tinha essa convivência, né? Não. Então eu acho que isso foi muito positivo para um autoconhecimento, né? E novos ajustes, porque na vida a gente sempre faz ajuste, né? Na forma empresarial a gente pode fazer negociações, na vida familiar a gente faz combinados, né? Eu combino com os meus filhos, eu combino com a minha esposa um padrão de vida, mesmo que não seja expressamente dito ou constantemente lembrado. Mas existe um padrão, a minha casa é de um jeito, a sua de outro, e a das pessoas é uma de rotina, outro. Né? É uma rotina. Quando todo mundo está junto, a gente precisa de algum jeito fazer novos combinados. Não é? E aí eu começo então a me reinventar. E aí vem a parte boa dessa história ruim. Tem muita coisa boa para se viver ainda, que a gente não estava vivendo, porque a gente não experimentava isso, a gente foi forçado a experimentar. É um desafio. É um desafio. E você acredita que é possível para empresas, comércio no geral, prospectar clientes numa situação como essa? É o que eu mais gosto de fazer. Não está combinado as perguntas aqui, mas prospecção de clientes, eu vejo assim, eu costumo dizer, fazendo uma analogia com o corpo humano, que a área comercial é o coração da empresa, né? É o órgão que manda sangue para todos o resto do corpo, porque se não tiver venda, os outros órgãos não funcionam, né? E para esse órgão funcionar, tem que estar bombando o sangue, pulsando, né? Um pouco menos ou mais, mas tem que estar pulsando. Dá um infarto de vez em quando, mas você recupera e vai. Dá um choque e vai para frente. Vai embora. E aí, como é que essa área funciona? Como é que ele pulsa com intensidade? Quando você coloca dentro desse coração, dentro desse órgão, é a prospecção. A prospecção é a ferramenta necessária para que eu tenha, dentro da área de vendas, a gente fala de funil de vendas, para que eu tenha a capacidade, a possibilidade de projetar o meu faturamento. Se eu não tiver cliente, eu não vendo. E nem todos os clientes que eu estou prospectando vão comprar de mim. É um processo de uma jornada de compra, né? Então, é bom prospectar na quarentena? Sim, né? Na quarentena, no distanciamento social, o nome que vocês quiserem dar. Só que talvez não do mesmo jeito. E aí, eu acho que foi Bill Gates que falou, se você não estiver na internet, você não está em lugar nenhum. Só que ele falou isso há quantos anos atrás? E demorou para as pessoas assimilarem, e tem gente ainda que não assimilou. Acha que o espaço físico gigante, grande, com grande infraestrutura, é o que precisa. Pode até ser que precise por questões de logística, de espaço, mas hoje eu consigo vender para uma pessoa lá em Manaus, consigo vender para uma pessoa lá no Rio de Janeiro, consigo vender para outras pessoas. Mas aí as pessoas esquecem que o seu bairro, o seu quarteirão, a sua cidade, tem gente ainda precisando comprar o que você vende. E como é que você chega nessas pessoas? Prospectando, contando para elas o que você faz, que jeito você entrega. E o marketing digital
e o telefone vão ser mais usados. Nada dispensa uma visita presencial, olho no olho. Sim. Daqui a pouco a gente vai poder cumprimentar as pessoas, talvez daqui a um tempo maior vai poder abraçar com mais frequência. Talvez eu, né, você, não tenha problema de abraçar as pessoas, mas as pessoas talvez tenham medo. Sim. Então precisa ser respeitado isso. Sim. Quem passou pela pandemia sem esquecer ou sem deixar de fazer a rotina comercial mesmo fechado, plantou coisa nova. Lojas de vestuário que estavam fechadas, eu tenho alguns conhecidos que têm loja, que eles começaram a colocar a roupa no carro e começaram a mandar sacola, deixava a sacola na porta do prédio para o morador e ele escolhia. Isso já era uma prática anterior até, mas isso se intensificou. Então, ao invés dos vendedores estarem dentro da loja, dentro de uma organização, dentro dos protocolos da saúde, eles foram vender na rua. Né? Aí o vendedor diz assim, mas eu não fui contratado para isso. Não, meu negócio é cumprir horário. Não existe mais isso, apesar da lei exigir e falar, regular isso. Hoje nós estamos todos numa selva. Sim. E aí a gente tem que sobreviver. Sim. É muito importante isso que você falou, porque de maneira geral, pode até, né, não sei se está correto o que eu estou falando ou não, mas eu observo muito que fica muito peso sobre as empresas. Fica muito o peso sobre o empresário. Mas uma empresa não é um empresário, é um organismo, né? É um organismo e que se todos os membros não estiverem juntos e unidos para passar por isso, sem as pernas não anda, sem os braços não movimenta, né? Então a empresa é a cabeça. A vendas, igual você falou, é o coração, né? E os órgãos precisam estar se movimentando junto. Então, se a gente ficar, numa maneira geral, se as pessoas não tiverem essa consciência, é óbvio que nunca a gente atinge em 100%, mas não vai ter esse engajamento dessa retomada e precisa ter a consciência que se não houver essa retomada geral de vamos todo mundo junto, vamos abraçar, né? Sim, abraçar a causa, vamos né? abraçar a causa, vamos junto, vamos lá, né? Vamos enfrentar isso, vamos dar ideia, vamos agir. O fato prejudicados são todos. Prejudicados são todos. Né? A gente vem vendo. A gente está falando da pandemia, né? Espero que esse não seja um assunto muito constante, que a gente possa falar de outras coisas em breve. Mas, enfim, o fato é que isso não tem previsão ainda de parar. E se a gente não mudar um pouquinho, de maneira geral, a forma de pensar, de agir, de lutar diariamente, né? De enfrentar diariamente, vamos ser pegos. Né? Nunca foi tão necessário o conceito e a prática de equipes. Né? Afinal de contas, vamos ser realistas aqui, né? A gente não está criticando ninguém, mas nós temos bons funcionários. Sim. E eu particularmente gosto de chamar de funcionário. Eu não tenho nada contra, né? De colaborador ou de empregado, mas eu acho que funcionário eu gosto porque ele traduz que a coisa funciona. Funcional, né? Funcional. Por que eu faço essa comparação, essa analogia? Porque eu tenho um problema, né? Eu como funcionário, eu tenho um problema de dinheiro. A gente não vive no mundo sem dinheiro. Não. E o empresário tem um problema de mão de obra. Sim. Então é legal que a gente faça essa troca. Eu vendo o meu tempo e o meu know-how em troca de um dinheiro. Sim. Eu preciso do dinheiro e o empresário precisa da minha mão de obra. Sim. Então, só que eu custo o dobro daquilo que eu estou recebendo, por conta das questões tributárias, legislação do Brasil. Então agora eu não posso, eu como funcionário, eu não posso ter muito mimimi, ou então eu posso sim, isso não serve para mim, a gente vive de escolhas, né? Sim. Então eu vou fazer uma escolha não estar mais na empresa, faço um acordo, peço a conta, enfim, e eu vou embora na paz, acabou, porque é um contrato. Mas sem mimimi. Sem mimimi. Não serve esse tipo de rotina para mim. Esse tipo de função com pandemia, de sair na rua vender ou fazer qualquer outro tipo de coisa, ter que limpar a loja, ter que contar estoque, que são... O salário ele vai pagar, mesmo que seja negociado, né, dentro dos planos do governo, enfim. Mas eu tenho que pensar que
Esse momento é um momento onde eu tenho que agarrar essa oportunidade, porque o dono da empresa que me paga um salário e eu custo o dobro disso, ainda me mantém ali. Então é uma forma de reconhecer esse esforço também. A loja está fechada, né? O empreendimento não está faturando e ainda continua com mimimi. Então nós temos esse lado. Do outro lado, também cabe ao empresário, nesse momento, construir um pequeno planejamento estratégico para não deixar os funcionários ociosos, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Sim. Deixar eles com algumas atividades que eles também produzam alguma coisa. Sim. Porque é muito gostoso quando você chega na casa, apesar de toda a dificuldade que a gente enfrenta no dia, ter aquele sentimento, aquela sensação de missão cumprida, de ter sido útil. Utilidade, né? Por isso que funciona. Sim. Então é um momento de muita reflexão, de muito diálogo interno nas empresas, os empresários conversarem com os funcionários terem a oportunidade de colocar o seu ponto de vista, para poder todos juntos em equipe melhorarem aquilo que pode ser melhorado. Sim, sim, né? E enfim, é a comunhão de ideias, né? Exatamente. Que movimentam as coisas. E é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Como é que chama? Conexões, né? Gerando conexões. Gerando conexões. Então, e você falou, né? Você até citou a frase do Bill Gates sobre a internet. A movimentação da comunicação, ela vem também, né? Aconteceu, parece que foi combinado de acontecer tudo junto, né? Verdade. Veio também, a mídia veio mudando, alguns veículos tradicionais que a gente via foram se desfortalecendo, vamos colocar assim, alguns até não existem mais, que eram coisas, né, tradicionais. E tudo foi se reinventando. E o empresário que não acompanhou essa mudança, que hoje não está no digital, o que você avalia sobre isso? Como que ele pode se recuperar? O que você acha importante a comunicação digital? Eu acho que a comunicação digital ela é fundamental. Eu penso que a comunicação digital ela tem que ser hoje a mesma importância, presumo que seja para todos, né? A mesma importância que as pessoas dão para a área financeira. Para quem tem uma empresa sabe a rotina financeira, né? Tem que analisar o banco todo dia, ver quem está pagando, quem não está, inadimplência, forma de pagamento, precificação de produto, uma série de coisas que envolvem o financeiro. Sim. Que é uma coisa que você tem que fazer diariamente. Você não pode fechar o caixa da empresa uma vez por semana, todo dia. Você tem que fechar o caixa da empresa, né? Estando em funcionamento ou não. Estando em funcionamento ou não, porque você pode não ter receita, mas você tem despesa. E aí você tem que saber dentro das suas despesas o que pagar, né? Mas enfim, eu acho que o marketing digital é a mesma coisa hoje que a área financeira. É tão importante quanto. Porque se eu dependo de pessoas comprarem da minha empresa, eu não posso ter na minha cabeça que a pessoa é apenas a pessoa presencial. É aquela que vem até a minha loja de maneira presencial. Que o marketing usava outros recursos, que a gente chama de recursos offline. Um jornal, né? Uma rádio, um panfleto, né? Que atraía as pessoas para dentro da empresa. Hoje as pessoas estão com medo de sair de casa. Algumas cidades exigem que saia de máscara. Então aí as pessoas que não gostam de usar máscara preferem não sair. Sim. Então tem uma série de questões particulares que se a gente fosse ouvir umas 100 pessoas, cada um iria dizer a sua opinião sobre você sai de casa para comprar? As pessoas vão dizer não ou sim. Eu não sei qual seria o resultado da enquete, mas eu tenho certeza que muitas dessas 100 pessoas que não compravam pela internet passaram a comprar. Sim. Então como é que as pessoas vão encontrar a sua empresa na tela de um computador, na tela do celular? De maneira física, as pessoas passam na rua e vê a vitrine da loja. Sim. Só que se elas não saem na rua, elas não vão ver a vitrine. Elas precisam que a ferramenta digital chegue até os olhos dela dentro da casa delas. Então, vamos considerar, eu acho que seja o Bill Gates tenha dito isso mesmo, quem não está envolvido na internet hoje, ele não vai conseguir ter resultado. Porque aí ele só vai ter uma ferramenta, se é que é uma ferramenta, que é o fator sorte. Se eu tiver sorte, a pessoa sai de casa, e se eu tiver mais sorte ainda, a pessoa vai querer comprar comigo. Sim. Só que sorte não existe. Não. Eu acho que não. Tem um livro, fininho, bonitinho livro, chamado A Boa Sorte.
dar uma dica para as pessoas lerem. A Boa Sorte. Lá Vou você até vai... anotar aqui, hein, Marcelo? Anote. Vou anotar. A Boa Sorte conta uma história que eu não vou contar aqui, lógico, porque a ideia é que você leia o livro, né? E que demonstra o esforço de um resultado. Então, marketing digital hoje é o caminho que leva a um novo resultado. Porque sorte, não sei se existe. E existe resultado imediato? Existe imediatismo? O resultado, eu costumo dizer, costumo brincar, né, que o empresário da área do varejo, da área do serviço, o empresário, de modo geral, ele podia usar um pouco mais a dinâmica de um agricultor, né? Porque o agricultor, ele quer o resultado, que é a colheita dele, Sim. a lavoura dele bem farta, né? Sim. Mas para poder colher... Ele quer o fim, né? Ele quer o fim. Sim. Mas o agricultor, ele olhou a terra, ele preparou a terra, ele adubou, ele arou, ele gradeou, aí ele plantou, daí ele esperou nascer. Contou com o tempo. Contou com o tempo. Né? Com a previsão do que tempo, aí, clima. Dentro de um outro mercado, a gente coloca que tempo é risco. Sim. Ah, dá para eu ter um negócio e não ter risco? Não dá. Né? Você tem que considerar que dentro de qualquer projeto existe um risco. Sim. E o agricultor conta com o tempo, Sim. aí chove e perde tudo. Ou faz muito sol, dependendo do que está plantando. Sim. O tempo pode ser, não pode ter os excessos, nem muito calor, nem muito frio. Tem que ser um clima que produza. Sim. Aí depois ele colhe. Então, imediatismo não acontece do dia para a noite. Existe, e os agricultores mais antigos, às vezes falam, né, que tem até a questão da interferência da lua, sim, da terra, né, essas coisas que até minha avó dizia para minha mãe, para as minhas tias, que não podia cortar o cabelo no sol da lua. Não sei se isso existe, mas o agricultor... Cortar o cabelo é na lua crescente. Lua crescente. Então, enfim, eu acho que o imediatismo é um tiro no pé. Mas com muito diálogo, com alguém da área, né? Então, um empresário que hoje não sabe o que vai fazer, converse com alguém. Converse com o seu contador, converse com o seu advogado, converse com uma agência de marketing, converse com um consultor, converse com outros empresários, ligue para outros empresários, faça uma videochamada pelo celular para ele, né? Troquem experiências, porque às vezes o que eu tenho uma necessidade, o outro já passou por aquilo. Converse até com o cliente. Conversar com o cliente, expor a situação para o cliente. Porque às vezes um cliente seu também é outro empresário, sim, não é? Sim. Então acho que a pandemia trouxe um pouco dessa sinergia, né? A gente percebe bastante grupo de WhatsApp, né? Sim. Querendo fazer com que a coisa aconteça de uma maneira mágica. Gente, não tem magia, não. Tem trabalho. E trabalho exige esforço. E também tem risco. Muito risco, né? Muito risco. Mas se não fosse gostoso, as pessoas não queriam abrir empresa todo dia. Todo momento tem mais gente querendo abrir, porque aí fala do sonho, né? Sim, sim. E sonho não tem preço. Não, sonho não tem preço. Sonho não tem preço. A gente vê pessoas que largaram carreiras e se reinventaram em outra área, né? E tiveram sucesso. Sim. Né? E para aquele empresário, aquela pessoa, falando de sonhos, aquela pessoa que se preparou e vinha se preparando e talvez até guardando um dinheiro, pesquisando para montar, iniciar um projeto novo e aconteceu tudo isso. Que dica você daria para ela? Bom, isso depende do ramo, né? Do ramo de atividade. Se a pessoa queria montar uma academia, ela vai ter que repensar. Melhor virar personal trainer, talvez. Justamente, né? se reinventar. Mas eu penso que todo mundo que vai começar uma empresa, que tem um dinheiro, que quer iniciar uma atividade, uma carreira solo, vamos dizer assim, né? E deixar de ser funcionário e passar a ser empresário, precisa colocar tudo isso no papel, precisa ter escrito isso. Há muitos anos atrás a gente orientava as pessoas a fazer um plano de negócio, a lápis, porque o exercício de você escrever a informação, depois vai consultar aquela informação, a informação mudou e ter que apagar e reescrever,
É um exercício do cérebro de aprendizado, né? Então, mostra que o aperfeiçoamento, o aprendizado, ele é contínuo. Eu escrevo um plano de negócio da minha ideia antes da pandemia, hoje eu tenho que reescrever a ideia de novo. Sim. Talvez até mudar a ideia, mudar o formato do negócio, mudar o modelo de negócio. Não uma academia, mas você personal trainer. Ah, mas eu não sou formado na área. Então você abre uma empresa e contrata vários personal trainers e presta serviço para as empresas. Como se você tivesse colaboradores prestando esse serviço. Porque tem muita gente que gosta de fazer a parte operacional. Sim. No caso, no exemplo aqui, o personal trainer, ele gosta de ir lá e aplicar. Sim. Mas ele não gosta de gerir, não gosta de administrar, ele gosta de ser orientado, ele gosta de ser mandado. Porque tem gente que é muito boa para receber ordens, tem gente que é muito boa para dar ordens. Então, identificar o seu perfil, né? Sim. Então, para quem vai começar um negócio agora, muita pesquisa, muito diálogo, muita convicção, porque assim, Marcelo, então você está dizendo que montar uma academia não é um bom negócio? Para o meu perfil, não. Mas existem indicadores que representam que o negócio não é bom. Então são indicadores. Mas pode ser que a sua convicção seja tão forte que supere esses indicadores. Mas eu concordo que você vai sofrer um pouco mais do que montar uma empresa de entrega, por exemplo. Né? Você compra um carrinho, um furgão, faz uma parceria com o supermercado e fala, supermercado, eu vou fazer as entregas e vou pegar o pedido dos meus clientes do meu condomínio, por exemplo. Então eu vou fazer o serviço de entrega. Sim. É um outro negócio. Então o sonho de se tornar um empresário, realmente ele não tem preço. Mas ele não é imediato, o resultado não é imediato. Até há uns 3 anos atrás eu conversei com um amigo meu que tem uma empresa nos Estados Unidos. E ele disse assim, Marcelo, no Brasil as pessoas abrem um negócio e depois de 6 meses quer ter um lucro gigantesco, já quer trocar de carro, né? Não que isso não possa acontecer, mas é difícil. É difícil. Nos Estados Unidos as pessoas abrem uma empresa para ter resultado depois de 2 anos. Então o tempo de maturação de uma empresa, ou pelo menos era, né? Agora mudou tudo de novo, era de 2 anos. Então a visão de resultado não pode ser muito curta, tem que ser de longo prazo. Né? Sim, senão bom, você acaba comprometendo, né, a saúde da sua empresa. Sim. E que mensagem você gostaria de deixar pro final do nosso bate-papo? Já acabou? Então, né? Nossa, a gente começa a conversar aqui e a coisa flui, né? Tá gostoso, né? Então. Olha, eu acho e deixo a É que mensagem... a gente está falando das nossas paixões. Não é? E quando a gente fala de paixão, a gente fica, né? Fica, no Fica assunto não se envolvido. esgota. Não, fica envolvido. O assunto não se esgota. Olha, eu deixo a mensagem para as pessoas acreditarem nelas, acreditarem que é possível melhorar, é possível mudar, que os costumes antigos, né, os vícios, né, da procrastinação, do deixar para amanhã, tem que ser abolido aí do nosso dia a dia e botar para fazer. E se der errado? Quando se der errado, meu filho, você já está vivo, já teve a chance de ficar vivo nesse período, comece de novo. Muitos dos maiores empresários do nosso Brasil começaram depois de 50 anos de idade. Exato. Não tem idade para começar. Não tem idade, não é só começar uma empresa, começar que você tem. Num formato, projeto pessoal. Né? Eu mesmo estou me adaptando aí num projeto pessoal que eu quero aprender a tocar violão, porque eu acho que é legal tocar violão. E por que eu não vou aprender? E se não der certo, não deu. Você está com um tempinho agora? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos aprender uma pintura. Sim, fazer o tocar violão, aprender sobre marketing digital, porque a gente fala de marketing digital, acho que o negócio é fácil, gente. Olha, requer muito estudo. Né? Eu tenho me dedicado a esse ambiente do marketing digital e tem tanta coisa engraçada que eu vivi, Sim. Mas eu precisei entender que eu preciso acreditar que eu consigo. Então, a partir de hoje, vai lá, faz o que você tem que fazer, faz o que você gosta, né? E aí você consegue ter uma perspectiva nova e diferente da vida. Eu não sei quantos anos as pessoas que estão nos vendo têm, mas a vida é só uma. Sim. Então aproveitar o que você pode agora e ter resultado máximo que você puder, não é?
Marcelo, aproveitando o nosso bate-papo, né, a gente trocou várias ideias, falou de conceitos, e inclusive um deles foi que as pessoas procurem conversar, troquem experiências, né, enfim, procurem se ajudar mutuamente. Se alguém que está nos ouvindo quiser fazer um bate-papo com você, como que elas podem te encontrar? Pode me encontrar no Instagram, que é @marceloalciati, né? Pode me encontrar também no Facebook, que também é Marcelo Alciati. Nas mídias sociais eu estou muito frequentemente. E coloco à disposição aqui tudo que eu puder ajudar. Você pode fazer um contato comigo sem problema nenhum. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser apenas compartilhar uma ideia, estou às ordens. Através das mídias sociais, digitou lá Marcelo Alciati, você vai me encontrar. Será um prazer. Marcelo, obrigada. Eu que agradeço. Né? Muito bom. Obrigada. Espero que vocês gostem, que tenha contribuído positivamente com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. E gerando conexões é para isso, né? Para a gente se ajudar e se apoiar aí de uma maneira positiva. Obrigada a todo mundo, obrigada Marcelo. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Nada.